O trailer de Furiosa saiu e muita gente disse. Você também disse? I thought you weren't insane anymore. Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. Esse vídeo aqui é uma resposta direta a uma pergunta que eu fiz lá na comunidade. Como o trailer de Furiosa saiu tem mais de 2 semanas, eu perguntei se ainda valia a pena a gente falar um pouco sobre esse trailer. A maioria respondeu que sim, é a festa da democracia, bora falar de Furiosa. Não sem antes, claro, pedir a você para clicar nesse like, na inscrição, no sininho da notificação para eu continuar falando de cinema aqui para um todo e sempre. Amém. Ok, como eu faço nos meus vídeos costumeiros, eu gosto de dividir o assunto em tópicos, porque a coisa fica mais didática, mais fácil da gente acompanhar. O que é importante falar sobre esse trailer? 1, 2, 3, 4, 5 coisinhas. Primeiro é o CGI, os efeitos visuais feitos de computador, que mais está na mente da galera. Do diretor George Miller, não é nenhuma novidade. Das caras novas do elenco, e no caso do Chris Hemsworth, eu acho que é caricatura nova. Sabe essas caricaturas assim que você vê os caras desenhando no centro da cidade? O nariz dele no trailer só me fez pensar nesse tipo de desenho. Quero falar também sobre a história do filme. E por fim, manejo de expectativas. Tópico de suma importância. Acompanha comigo até o fim que vale a pena. CGI. Eu, Débora, não sou especialista. Eu sou leiga, mas eu sou a ponta final da sua profissão, se você não me agradar. Não trabalho com isso, eu não conheço a técnica. Sequer tenho um olho treinado para detectar tão bem o CGI como muitas outras pessoas que estão aqui na plataforma? Tem. Mas é justamente esse o ponto. Porque você sabe que o visual de uma produção cinematográfica não vai bem quando até uma leiga como eu consegue intuir que algo de errado não tá certo. Antes mesmo de ver o trailer, eu confesso que eu já torci o nariz um pouco para as primeiras imagens que saíram desse filme. Eram umas fotos que não parecia assim de gente. Tudo que eu vi ali tava muito fake, velho. Tava muito inteligência artificial. Mas aí resolvi esperar, né? Porque, pô, uma foto tratada é diferente de uma imagem em movimento. Então eu falei, vou esperar o trailer pra ver se essa impressão não vai embora. Chegou o trailer e a impressão piorou. Eu já falei pra vocês que eu sou uma grande fã do Mad Max Estrada da Fúria. Inclusive falei desse filme aqui no meu top filme de ação. Esse filme aqui tá no meu coração, é pra vida. Uma das coisas que eu amo naquele filme é a imagem, que ao mesmo tempo é muito colorida, vívida, mas ela é suja e visceral, porque combina com aquele cenário pós-apocalíptico. Mas nesse trailer, as coisas ficaram assim, limpinhas demais. Eu olhava para aquelas imagens e a impressão é que você tinha um projeto original ali, tinham imagens ali, que não era necessariamente chroma key ou originalmente tudo de CG, mas eles passaram filtro em cima de filtro em cima de filtro e o negócio foi perdendo a sua naturalidade. Ainda na questão do CGI, de novo, eu não sei explicar, mas era meio leve demais. Fiquem com essas palavras, limpo, leve. É como se a ação que estava acontecendo ali tivesse acontecendo por debaixo de uma camada de véu, assim. É um negócio que eu não conseguia acessar muito, me parecia menos concreto do que no filme Estrada da Fúria. Sem contar algumas explosões específicas desse trailer que definitivamente não são reais. Mas aí vale a pena falar, já que estamos comparando, da sacada de Estrada da Fúria. Esse é um filme cheio de CGI. Muita gente fala que, não é um filme todo prático. Mas eu acho bom esclarecer uma coisa, quando o pessoal, principalmente os especialistas, falam que foram usados efeitos práticos no filme. Eu acho que eles dão ênfase nos efeitos práticos, primeiro, porque é um feito. E em segundo lugar, para poder ficar mais didático na ideia, como uma figura de linguagem. Metonímia, eu acho. Onde você substitui uma coisa pela outra para poder abranger um significado que engloba muito mais palavras, entende? Reduzir um conceito a uma frase ou uma palavra, metonímia, eu acho. Quando alguém fala que Mad Max Estrada da Fúria é tudo efeito prático, na verdade quer dizer, é tudo efeito prático, mais um CGI tão bem feito que a gente nem percebe que ele tá no filme. Metonímia. Falei metonímia aqui 3 vezes, eu espero muito que eu não esteja errando na figura de linguagem, mas que tem figura aí, tem. Então por que nas falas o efeito prático é muito mais enfatizado do que o CGI, muita gente esquece que o bom CGI, ele serve para tornar aquele efeito prático mais glamuroso, dramático, narrativo, mais cinema. Pra quem não entende de CGI, eu falei demais, né? Perdoa, galera, perdoa. Vamos em frente. Diretor, George Miller. É complicado pra mim porque eu sou muito parcial em relação ao George Miller. Por enquanto eu tenho coisas
positivas pra falar dele, mas tenham em mente que as escolhas que vão parar no filme, elas passam pela aprovação do diretor. Tudo que é crítica minha que você vai ver agora em diante, coloca um pouco na conta do George Miller também, porque é ele que aprova tudo. Apesar desse CGI com os defeitinhos que eu já mencionei aqui, eu fiquei aliviada com a estética do trailer. É a identidade visual do universo de Mad Max se manifestando na tela. Tanto no estilo dos personagens, quanto nas paisagens, e numa coisa que eu acho muito legal, muito particular do mundo de Mad Max, que é a linguagem. É um dialeto próprio, eles têm as suas gírias, eles têm as suas significâncias, e eu acho muito maneiro. É aquela linguagem hiperbólica, aquele bagulho bem exagerado. Por exemplo, no Estrada da Fúria, a gente tem aqueles... E o clássico... Aí você teve aquela fala, uma das poucas falas ali do trailer do Chris Hemsworth, que foi, vamos fazer esse negócio ser épico. Aí eu já gostei. Eu falei, ó, tá dentro da linguagem. Esse negócio de épico é uma coisa bem nerd, bem nossa, mas também é bem Mad Max. E agora se preparem, porque eu vou ter que falar das coisas que eu absolutamente não gostei. E não é que eu não gostei, assim, de ver no trailer. Eu já não gostava de ver desde a notícia da produção. O que eu quero dizer é que os próximos tópicos, elenco e história, são os mais sensíveis para mim. Então lá vai. Nesse elenco, eles mantiveram o Immortan Joe. Eu adoro falar esse nome. Só que ele vai ser interpretado por outro ator. No Estrada da Fúria, o Immortan Joe recebeu a vida através do Gil Keysburn, que faleceu em 2020. E uma curiosidade em relação a ele é que ele foi o vilãozão do primeiro Mad Max, de 1979, lá com o Mel Gibson. Ele fez o papel do Toe Cutter. Mas vamos falar do que realmente interessa. Chris Hemsworth e o seu nariz. Meu Deus, foi difícil passar por cima desse narigão. Ainda não passei. Uma coisa que eu descobri acompanhando aí as notícias do trailer é que não é o Immortan Joe o cara que efetivamente sequestrou a Furiosa lá da sua família, Vale Verde, das muitas mães e tudo mais. Ao que tudo indica, foi o tal do Dementus, que é interpretado pelo nariz pelo Chris Hemsworth. Parece que é ele com a biker gang dele que sequestra lá a Furiosa em primeiro lugar, lá quando ela era uma garotinha. E falando nela, preciso endereçar o elefante branco na sala. Anya Taylor-Joy. Já começo com a ressalva, né? A Anya é talentosíssima. Eu gostei dela desde aquele filme do M. Night Shyamalan. 2000 anos depois. O Fragmentado, a menina é expressiva até no silêncio. Ela conseguiu ter carisma num filme de terror psicológico. Eu gostei dela em Emma, Peaky Blinders, A Bruxa. Mano, a Anya é muito boa. Sem contar que eu acho ela linda. Mas aí vem o meu problema. Pra que escalar uma nova Furiosa se já existe uma Furiosa perfeita? Charlize Theron. Aqui ocorre o inevitável encontro entre o assunto do elenco e da história. Hollywood tem essa bendita mania de ficar explicando tudo o que acontece no passado das personagens. Mentalidade de franquia, spin-off, prequel, sequel. Dessa mentalidade que surge um solo, uma história Star Wars da vida. Filme que não serve pra nada, a não ser preencher uma mínima lacuna de uma história que já foi bem contada. Pra mim, o caminho tava muito claro. Você pegava a Estrada da Fúria e continuava. Não volta pra trás. Estrada da Fúria pode ser um filme que foca mais na ação do que na história, mas não por isso deixou de entregar o passado da Furiosa pra gente. Ficou claro de uma forma muito interessante, porque além dela ter contado o passado dela, o filme mostrou naquela linha de tempo atual o que acontece com as pessoas que são sequestradas pelo Immortan Joe. Essa história de que você precisa de um filme inteiro só pra contar o passado de um personagem, de repente ficar enfiando um monte de coisa que é uma questão de tentativa e erro. Pode dar certo, pode não dar certo. Não faz muito sentido pra mim. Até porque, se é pra explorar passado de personagem, dá pra você fazer isso num filme que continua a história do Estrada da Fúria e ao mesmo tempo explora os seus personagens. E outra coisa que eu considero assim um pouco perigosa. Vai mudar a fórmula? Primeiro filme do Mad Max sem o Max. Sei lá, tio George e tia Warner. Talvez não seja uma decisão muito inteligente tirar o protagonista do filme, não. Eu sei que, argumentavelmente, a Furiosa é tão protagonista quanto o Max no Estrada da Fúria. Não tô
tô discutindo isso e concordo. Mas é aquela Furiosa. A Furiosa da Charlize. Imperatriz Furiosa. Sacou? E com todo respeito a Anya Taylor-Joy, mas ali no trailer eu tive um pouco de dificuldade de ver a Furiosa nela. Eu não duvido da capacidade de atuação da menina. Claro que não. Mas ela é meio magrinha, né? Gente, eu sei que eu tô zoando, mas presta atenção. No filme de ação, é fundamental que quem está assistindo acredite que determinada personagem é capaz de fazer isso, aquilo, outro. A Charlize era maior, mais forte. E eu sei que os atores treinam e etc. Mas, cara, o visual importa nessas horas, porque a gente tá vendo o filme. Parece meio óbvio isso que eu tô falando, mas assim, na Charlize eu acreditava mais. A Anya Taylor-Joy eu tô com um pouco de dificuldade de acreditar, porque ela tem uma beleza mais delicada, ela é menorzinha. O estilo de luta da Furiosa lá da Estrada da Fúria não é necessariamente o estilo de luta dessas lutadoras mais magrinhas, mais sequinhas, que são rápidas e violentas e lutam pra caramba. Ela era bruta, velho. Ela deu trabalho pro Max. Quando você bota a Anya Taylor-Joy de frente pra aquele nariz, de frente pro Chris, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar. E tá, eu sei que essa é a história que vai contar como ela saiu, assim, de uma menina normal até virar a Imperatriz Furiosa. Mas é essa transição que tá difícil de acreditar. E esse CGI limpinho do trailer só piora a situação da Anya, ao meu ver. Já faz um tempo que Hollywood vem sendo acusada do chamado etarismo. Quando tiram a oportunidade de uma atriz, nesse caso o alvo são especificamente as mulheres, mais velha, de fazer um determinado papel. Mas isso não quer dizer que a mulher não é braba. Isso não quer dizer que ela não é uma estrela de ação que todo mundo gosta nos filmes. Bizarro. A teoria existe, então tô colocando aqui. E nesse ponto do vídeo você deve estar se perguntando: Débora, a única coisa que você vai falar do Chris Hemsworth é do nariz dele? Ai, desculpa, gente, mas é que eu tô meio enjoada do Thor, falei. Mas verdade seja dita, eu acho que o Chris Hemsworth é muito bom de comédia. Eu acho que isso é requerido pra esse papel. Poderia ter sido outro ator a fazer o tal do Dementos. E vilão por vilão, ainda fico com o Immortan Joe. O fato de ele ser um personagem que tá especificamente no passado da Furiosa já me faz não ter muita disposição pra gostar dele de cara, porque eu queria ver uma história que se passa depois da Estrada da Fúria e não antes. Com tudo isso, eu tenho que concluir o vídeo, porque ele tá ficando enorme. Eu já tô chorando só de pensar na edição. Jesus da glória. É bom falar do manejo de expectativas. A gente ainda tá com a cabeça naquele espetáculo de 2015 que foi Estrada da Fúria. A gente confia muito no George Miller, mas até os gênios podem cometer erros. Confio que o George Miller vai fazer um bom filme de Mad Max porque ele é o dono do negócio, ele conhece a parada. Por outro lado, esse trailer e essas escolhas não me deixaram muito animada. Será que o filme vai ser o Nós precisamos manejar as nossas expectativas. De minha parte, eu não acho que vem outra grandeza como Estrada da Fúria foi. A Estrada da Fúria talvez seja um unicórnio que nasça a cada 50 anos. Do outro lado, eu tenho certeza que eu vou me divertir com esse filme. E é isso. Vou pro cinema com expectativa manejada. Se você concorda, discorda, tem algo a acrescentar, eu adoro quando vocês acrescentam. Eu adoro, inclusive, aprender com as informações que vocês trazem aqui nos comentários. Só mostra que vocês não apenas amam cinema, mas realmente estão acompanhando com carinho aqui esse canal. Muito obrigado pela força. E tem mais vídeo meu. Tenho aqui que bota Mad Max na minha lista dos favoritos de ação. Tô falando do Tom Hardy e do Venom nesse último vídeo aqui. E de personagens femininas brabas que já existem só no filme do Tarantino. Aparecendo os vídeos por aqui. Fiquem à vontade, escolham do menu, saboreiem, divirtam-se. Beijos, até a próxima e bye bye!